Eu acho que vai dar certo. Vamos ver se as pessoas voltam. Travou, né? Congelou tudo, mas agora o tempo ali está rodando. Vamos aguardar então as pessoas. Renata, agora deu certo. Agora o reloginho ali está rodando. Entrou a Prof. Cristina também. Tá bacana agora, né? Me deem uma notícia, por favor. O meu reloginho ali tá rodando. Se ele tá rodando, acho que tá gravando, né? Cheguei, querida Cristina, amada. Tá rodando aí? Entrou a Rô Santos. Eu preciso que vocês me digam se tá travando ou não. Que eu saí e voltei. Tá legal? Ixi, ninguém responde. Será que tá travando ali ainda? Acho que não. Aham. Então agora tá. Então, pronto, vamos embora. Eu falo tudo de novo, não tem problema. Até porque aquela primeira parte eu descartei. Então, começando agora aqui de novo. Ressentimento, né? Ressentimento é sentir novamente. Então, sentir novamente uma mágoa, sentir novamente uma dor, né? Então, ressentimento. Ressentir-se, então, a partir desse site que eu peguei de psicanálise, até algumas coisas eu cortei, porque é uma linguagem mais complicadinha da gente entender, então algumas coisas eu tirei. Então, ele diz assim, esse site, que a referência está lá no post que eu fiz no Instagram, né? Então, vamos lá. Ressentir-se significa atribuir ao outro a responsabilidade pelo que nos faz sofrer. Então, a culpa ou a responsabilidade nunca é minha, mas é sempre da outra pessoa. Olha, não deu certo porque aquela pessoa não fez direito, porque aquela pessoa não me avisou, porque aquela pessoa, entende? Então aí isso acaba entrando numa mágoa. E aí a pessoa fica ressentida com isso, né? Tem uma aqui no Instagram, se você nunca experimentou, vai lá no ao vivo e tem várias carinhas, né? E eu até pensei em entrar com a carinha do palhaço, do Coringa. Quem não assistiu esse filme, eu indico que assiste, porque ele é muito bom. Prato cheio para psicanalistas. O Coringa, ele é um personagem, uma pessoa que ele é tão ressentido, ele é tão magoado, mas ele teve uma vida assim, olha, foi muito dura a vida que ele teve, né, de criança, com uma mãe drogada, alcoólatra, ou alcoólica, né, agora que fala assim, e sem o conhecimento do pai. Então ele foi desenvolvendo nele, a partir do ressentimento, a partir das mágoas, ele foi desenvolvendo nele uma característica nada agradável e enlouquecida, né? Então ele é um bom exemplo disso, de ressentimento. E continuando aqui então, você assistiu, Rô? Eu assisti no cinema também e assisti em casa também depois. Quando eu assisti no cinema, eu fiquei impactada com a qualidade da interpretação daquele ator. Não à toa ele recebeu o Oscar, né? Mas é um filme que dá pra gente pegar aquela situação dele e colocar na nossa vida, né? Será que a gente tem que ficar tão ressentida sempre quando algo não dá certo? Quando alguém faz alguma coisa e de alguma forma nos afeta, mas se nos afeta e se nos magoa, tem um porquê disso, né? Existe um motivo dessa mágoa existir. E é importante a gente olhar e tentar entender por que, que a gente está magoada. É muito forte, sim. É um filme muito forte, é uma história muito forte, né? Continuando aqui, então, o texto do site. A Rô diz que eu fui ao cinema também.
realista demais, nossa, realista demais. Eu saí muito impactada do cinema, muito, 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 muito. Bom, aí então o texto continua aqui, né, que neste aspecto o ressentimento ele pode ser tomado como um paradigma do neurótico. Olha o Coringa aí de novo. O paradigma do neurótico. A pessoa está neurótica. Se a gente deixar esse ressentimento alimentar tanto a nossa mágoa, porque ressentir é alimentar a mágoa, né? Se a gente permitir esse ressentimento tanto, ele acaba virando esse paradigma da neurose. E se torna mesmo. E se torna da pessoa ter que precisar, daqui a pouco, de remédios psiquiátricos. Se a gente deixar alimentar muito. Então, e por que o texto fala? Né? Porque nós ficamos numa servidão ao inconsciente. Então a gente fica como um escravo, como uma escrava desse inconsciente que está cheio, repleto, recheado de mágoas. E que nós, numa linguagem sistêmica, nós estamos repetindo, estamos em lealdade a essas mágoas que são tantas que os antepassados, os ancestrais tiveram, né? E aí ele continua também que assim, e aí alimentando, quer dizer, né, nessa servidão com o inconsciente, nós nos colocamos numa impossibilidade de aplicar-se, da gente se aplicar como um sujeito do desejo. Então nós deixamos de ser a pessoa que deseja, o sujeito do desejo, para ficar nesse inconsciente magoado, alimentando a mágoa com o ressentimento. E aí nós largamos as rédeas, né? Nós não seguramos as rédeas. As rédeas são nossas. Nós podemos segurá-la. Mas aí, do que é que a gente precisa muito para conseguir segurar essa rédea? De ajuda terapêutica. Se a gente não está conseguindo. Ajuda terapêutica. E eu sou terapeuta. Eu estou aqui para ajudar. Então, se você está com dificuldade de segurar as rédeas de algum setor da sua vida, peça uma ajuda terapêutica. Seja comigo, seja com outras pessoas. Existem tantas outras pessoas, né, hoje, com terapia. Se você não gosta da terapia convencional, ou se você prefere a terapia convencional, que seja. Mas todo mundo precisa de uma ajuda terapêutica para nos ajudar a segurar as rédeas dessas mágoas que estão ali, ó, nesse inconsciente, em que não me permite com que eu seja sujeito do meu sujeito do meu desejo. Engasguei aqui, sujeito do meu desejo. Então eu preciso segurar as rédeas para que eu consiga ser sujeito do meu desejo. Bacana isso, né? Eu adorei esse site e eu indico, se você gostou também, indico que vá lá. Agora eu não estou lembrando qual é, mas se eu entrar aqui agora deixa eu ver aqui, sim, outraspalavras.net. O ressentimento como um sintoma social. O ressentimento como um sintoma social. Olha que coisa, né? A sociedade, ela traz vários sintomas. Traz. E nós estamos inseridos na sociedade. E ao ficarmos inseridos na sociedade, nós vamos ter sintomas. E aí a gente precisa de terapia. Escolha uma, mas faça. Deixa eu voltar aqui então no texto, né? Ele continua aqui assim que o ressentimento não é uma estrutura clínica e tampouco se confunde rigorosamente com um sintoma, embora possa considerá-lo como uma solução de compromisso entre dois campos psíquicos, o do narcisismo e o do outro. O que ele quer dizer aqui? Que Natália, seja muito bem-vinda, bom dia.
que ele quer dizer aqui? Que o ressentimento, ele não sendo uma estrutura clínica, tipo, assim, você não vai procurar uma ajuda de um psicanalista ou de uma psicanalista, por exemplo, para tratar de um ressentimento seu. É quando ele vira recorrente, é quando a gente precisa sim procurar uma ajuda terapêutica quando esse ressentimento, quer dizer, sentir novamente a mágoa, com que essa mágoa fique reverberando na gente, em você, e aí você não está conseguindo lidar e isso está respingando em vários outros lugares da nossa vida. Aí sim você precisa. Mas ele diz aqui o texto, né? Embora poder considerar isso, né, como uma solução de compromisso entre os dois campos, que seria os dois campos psíquicos, que seria o narcisismo e o outro. Quer dizer, o narcisismo, onde o que é mais importante sou só eu, sabe? O narciso, olhando para o lago, ele só se enxerga a si e não consegue enxergar a nada mais. E o outro campo que o texto fala é com o outro, é a outra pessoa. Nós vivemos em sociedade e nós precisamos ter olhos para os outros, para as outras pessoas também, porque são essas outras pessoas que compõem o nosso ser. Nós somos o que somos porque nós temos um pai e uma mãe, temos toda essa alma ancestral e nós vivemos em sociedade. Uma sociedade que coloca regras para a gente poder viver nela. Então vamos lá. O ressentimento, então, ele não é um conceito da psicanálise, é o que o texto traz, mas é uma categoria do senso comum, um senso que todo mundo acredita que é e que nomeia essa impossibilidade de se esquecer ou superar um agravo. Então, voltando, nós temos dificuldade de superar uma coisa forte que nos aconteceu? Sabe? Que estamos ali ressentindo, daí vem o ressentimento. Então, aí sim, nós vamos precisar sim de um olhar terapêutico. E aí, impossibilidade ou recusa, o texto fala. Aí ele continua assim, que na língua portuguesa, o prefixo re indica o retorno da mágoa, que a gente falou no início, né? Essa mágoa fica retornando. Quer dizer, ela está aqui no inconsciente, né? Então ela fica voltando para a mente consciente. Fica voltando. E quando volta aqui, se alinha com este chakra aqui, o chakra cardíaco. E aí, só que se alinha com uma dor, com uma mágoa. Vou voltar lá no Coringa. Vou voltar lá no palhacinho do Coringa. É um personagem que traz uma mágoa muito forte e que ele ressente. E olha o que ele se torna. Se torna um assassino. Ele não consegue ver a sociedade de uma maneira... Mas ele bota a culpa toda na sociedade. E o filme, quando começa, ele é um rapaz que tem que fazer uma propaganda e o patrão dele, né, acaba com ele. Então, o tempo inteiro ele está envolvido, quer dizer, aí falando numa linguagem da meditação, né, Natália? Ele está, o Coringa, o tempo inteiro, ele está vibrando nessa dor da mágoa, e aí, ao vibrar assim, ele só atrai para ele esse tipo de pessoas. Né? Eu estou falando com vocês, estão me vendo o filme aqui assim. O texto continua que a insistência na queixa, a insistência em uma queixa, a conservação ativa de uma ofensa. Né? Então, essa insistência nessa queixa. Eu fico insistindo nessa mágoa, eu fico insistindo neste sentimento que me magoou, ao invés de eu ressignificar. A Natália fala verdade, né? A Natália Moura fez uma
live aqui já com Libélula. E precisamos repetir, hein, Natália? Dia que você estiver, agora é segunda-feira à noite. Dia que você tiver uma segunda-feira à noite disponível para uma live, me avisa. Que mais? E a partícula re, né, re, entre aspas, também se apresenta em outros idiomas. Ele fala aqui de vários idiomas, né? Respectivamente aí, que no idioma de francês, inglês e espanhol. Trata-se de uma repetição mantida ativamente por aquele que foi ofendido ou por aquela pessoa que foi ofendida, né? E o ressentimento não é alguém incapaz de se esquecer ou de perdoar. É um que não quer ele não, o ressentimento, né? Ele não quer se esquecer, não quer. Ele quer ficar ali, ó, naquele lugar da vítima, naquele papel da vitimização. O ressentimento, ele faz isso, né? Ele mantém a gente no lugar da vítima. Então, o ressentimento, voltando aqui ao texto, ele não é alguém capaz de esquecer ou de perdoar. É um que não quer se esquecer ou que quer não se esquecer. Ele não quer esquecer e também não quer se esquecer. Não perdoar, não superar o mal que o vitimou. Então, amores, bom dia, Atelier Flor Lilás. Bom dia, seja bem-vinda, querida. O ressentimento, então, essas mágoas que a gente insiste em manter dentro de nós, eu acho que meu texto aqui acabou. Essa mágoa que a gente insiste em manter dentro de nós, sabe, que assim, ó, neste chakra cardíaco, ele vai nos adoecer, né? Vai nos adoecer. E não vai ser brincadeira, não. Vai ser doenças psíquicas, psicossomáticas, que vão travar a vida, que vai travar a nossa vida para um novo relacionamento, para uma nova profissão, para dar a virada. Às vezes a gente está numa idade da vida, né, que a gente quer dar uma virada na profissão, mas a gente está se sentindo travada. E normalmente é porque existe, normalmente, nunca é regra, né? Nunca é regra, nunca. Mas é normalmente porque nós estamos com uma mágoa. E muitas vezes essa mágoa ela não está aqui, ó, nessa pessoa que, falando numa linguagem sistêmica da constelação familiar, ela está em lealdade ao sistema familiar. O nosso sistema familiar, ele é um poço sem fundo de mágoas, ressentimentos, dores, entre outras coisas. Alegrias também, né? Claro, porque senão a gente nem querer nascer, né? Claro que tem alegrias, claro que tem realizações, lógico, e são nessas que a gente tem que se agarrar. Nessas realizações que nós precisamos nos agarrar. Sabe, assim, se conectar com as realizações da nossa família. Não com os fracassos, não com as dores. Tá bom? Que legal, tem um comentário aqui da Natália Moura. Olha, gente, para quem não conhece, é @Natália, tudo junto, nataliamoura.benante. Ela é uma terapeuta da meditação da atenção plena. Ela diz aqui, infelizmente a bateria... Ela apontou do celular dela. Infelizmente a bateria do meu celular está tão baixa que vai desligar. Muito obrigado pelas palavras de conhecimento. Amada, à vontade, assiste depois. Alguém quer fazer algum outro comentário sobre isso? Não precisa. Pode, hoje é sexta-feira, é o dia de você poder soltar a pergunta que você quiser. E se você está aí agora, nesse momento, né, com alguma angustiazinha, alguma pergunta que queira fazer, eu estou aqui. Hoje a sexta-feira é para isto. A professora Cristina diz, o saber ressignificar a mágoa nos liberta. Que lindo, Cris! É isso aí mesmo. Saber ressignificar a mágoa.
É como é o que a constelação familiar nos traz, né? A constelação familiar nos traz isso. Não é para excluir, e sim ressignificar a dor. Ontem eu conversava, Cris, com Cris e todo mundo, né? Ontem eu conversava com uma pessoa muito querida, e em que ela dizia para mim assim com os olhos cheios d'água, Carla, mas como é que eu vou colocar no meu coração esse relacionamento que foi abusivo, que me bateu, que me maltratou, e realmente é muito difícil. Nossa, mas é difícil demais. E o que eu tentei mostrar, isso a gente estava num café, o que eu tentei mostrar para ela foi assim, enquanto você estiver com essa mágoa doída aí, quem vai sofrer é você, porque ele já está vivendo em outro relacionamento, mas você continua casada com ele, presa pela mágoa, presa pela dor. E aí foram lágrimas e lágrimas dela, né? Então isso que a professora Cristina traz é fundamental. Saber ressignificar a mágoa nos liberta. E é isso mesmo. Concordo em grau, gênero e número, Cris. Cris continua aqui. Tenho exercitado a cada dia. E sabe, as pessoas que me magoaram, eu tenho procurado mandar boas energias. E agradeço pelo tempo em que a convivência foi boa, mas mudou. A vida que segue. É isso, Cris. Olha, parabéns para você, porque isso não é simples. E também nunca foi para você, né? Não é simples, não é fácil. Mas a gente fica com uma sensação de que para de tomar o veneno, né? Porque quando a gente fica com esse sentimento, alimentando essa mágoa com o ressentimento, a gente fica tomando veneno. Nós ficamos tomando veneno. E quando a gente vai exercitando todos os dias, e se for muito forte, como foi dessa pessoa que eu conversei ontem, dessa moça, se você conseguir repetir como um mantra todos os dias, vai limpando essa memória, porque essa memória de dor é do sistema familiar. E a gente atrai pessoas assim para poder chegar nesse momento que a professora Cris chegou, de conseguir, de exercitar, ressignificar essa dor e essa mágoa. Que lindo, hein, Cris? Que lindo. Ela continua... Não, é o mesmo texto, tá? Maurício, coisa boa que você está aqui. Seja bem-vindo. A professora Cristina fala que a constelação com você me nutriu dessa energia. Ai, que bom ouvir isso, né, Cris? A constelação familiar, de fato. Para mim também, sabe? Eu sempre digo aqui, né, um divisor de águas na minha vida, a constelação familiar. É um divisor de águas. Divisor mesmo. Mas é assim, fazer a constelação familiar e, se você quer um resultado um pouco mais rápido, ir atrás de elementos, de coisas que possam nos ajudar a fazer esse exercício que a professora Cristina falou, né? Assistindo lives, lendo, assistindo palestras. Hoje tem tudo na internet, né? Tá bom, então? Isso mesmo, meus amorinhos, pessoas queridas. Podemos ficar por aqui, então? Amanhã é dia de meditação. E ela vai ser direcionada para a mágoa. Ela vai ser direcionada para o ressentimento. Se você acredita que mais pessoas, se você conhece pessoas precisando de ajuda, manda para ela essa live. Eu vou salvar lá no YouTube. Às vezes a pessoa não tem Instagram, né? Você sabe que eu tenho uns amigos que não têm Instagram. Aí eu tenho que enviar para eles pelo YouTube para eles poderem assistir. Mas tá tudo certo também, né? Então eu aguardo vocês amanhã com carinho, com respeito. Sábado, dia 14. A propósito, hoje é dia 13, né? Sexta-feira 13.
Eu li e eu recebi um post que é assim: se você encontrar um gatinho preto cruzar na sua frente no dia de hoje, alimenta ele. Ele tá só ali, ó, te dando um sinal de boas energias. Tá bom? Então, essa. A Rô Santos está dizendo também, né, que na constelação dela também foi a mesma coisa. Ressignificou muita coisa, né, Rô? É assim. Eu lembro. Muito bacana. E exatamente, Cris, eu considero sexta-feira 13 dia de sorte. O Maurício fala: oi, já cruzou e já cruzei e já alimentei. Acredita? Acredito. Ó, a minhazinha tá aqui, dá pra ver? Ó, a guiarinha tá aqui. Ela agora fica assim atrás da minha cadeira. Enquanto a live acontece, às vezes eu tô atendendo, ela fica por aqui. O pretinho não. O pretinho, que é o lanche, fica ali com o filho. Ele não gosta muito aqui dessa vibe energética de atendimento, não. Ele fica ali fazendo outra proteção, né? Maurício diz que ele está dodói e veio dormir aqui em casa. Oh, amor. Esse gatinho tá dodói, né? E vem aparecendo miaus. Que amor. Gente, feliz sexta-feira 13 para todo mundo, então. Que ela seja repleta de boas energias. E não te esqueça, sempre tem uma vaga para você na minha agenda. Só me procurar. Um beijo gigante no coração de todo mundo. E até amanhã, em nossa meditação. Gratidão. Namastê.